De acordo com a neurociência, nós mulheres, aqui no nosso cérebro, muitas já sabem, nós temos 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é dito hemisfério científico. Ele é mais analítico, ele é voltado para cálculos. O hemisfério direito é dito artístico. Ele é mais sensível, mais sintético. Então, geralmente as pessoas dizem que a mulher ela tem um lado direito mais desenvolvido e o homem o lado esquerdo. Isso é mentira. O lado esquerdo do cérebro da mulher é mais desenvolvido, ou seja, as suas capacidades cognitivas são as mesmas que o do irmão. Aquele irmão que está pegando o irmãozinho ali na bateria. O Senhor não nos fez diferentes na forma como nós processamos. Eu penso, eu sinto, eu faço. Não é assim? Não nos fez diferente nisso. Mas então a pergunta é, se eu não sou mais emotiva, por que eu choro mais? Por que eu penso mais? Por que eu dou conta de tudo? Por que eu fico louca quicando de um lado para o outro? Aí que vem a grande questão. Nós somos mais sensíveis. Não é isso que a gente tem que representar diante de Deus? A expressão de Deus é sensibilidade. Nós somos sensíveis e sensibilidade tem a ver com percepção. Olha que fantástico. E aí vem mais. Percepção, depois você pode colocar para a gente, Natália, dos sentidos. Percepção tem a ver com os 5 sentidos. Na verdade, nós temos mais do que 5 sentidos, mas para meios de entendimento, percepção tem a ver com os 5 sentidos, ou seja, tato, visão, gustação, olfação e audição. Se a mulher é mais sensível, ela logo é mais perceptiva. Isso quer dizer que ela capta mais informações do ambiente. Veja, as coisas não se processam só na esfera da mágica, da espiritualidade, como a gente aprendeu na nossa cultura cristã. As coisas têm um processo, o Senhor tem processo. O Senhor é uma mente brilhante, Ele não é dono de uma varinha de condão. O Senhor nos fez com um corpo, com uma alma e com um espírito, certo? Então, para que as coisas cheguem até a nossa mente, é preciso que antes tenha havido um processo no nosso corpo para que essas informações entrassem. Não é assim? Eu estou vendo a Fatinha sentada lá atrás e eu estou usando agora a minha visão. Na hora que eu vejo Fatinha, minha visão capta a informação, logo essa percepção é processada no cérebro e vem um pensamento. Esse pensamento pode ou não desencadear uma emoção. Via de regra, ele desencadeia. E a emoção vai desencadear uma vontade que ela é expressa pelo comportamento. Não é porque uma possessão maligna me tomou e eu fiz aquilo. Na verdade, a nossa alma está bem sobrecarregada. E aí, nós nos comportamos como nos comportamos. A mulher tem um cérebro 10% menor do que o do homem. Mas não fiquem tristes, porque as nossas conexões nervosas são maiores. E aí, essas conexões de células nervosas, que são as responsáveis por levar as informações do ambiente para o cérebro, que fazem com que a nossa percepção seja múltipla em relação ao dos homens. Logo, se eu capto o maior estímulo do ambiente, eu não vou pensar mais? Vou. Eu vou sentir mais? Sim. E eu vou ter mais comportamentos? Com certeza. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Essa tarde teremos uma palavra com a irmã Ellen. Vai dar uma palestra para nós sobre uma mulher sintonizada com o coração do Pai. Amém. A irmã Ellen nasceu em um lar cristão, conheceu a vida da igreja aos 20 anos. Nos últimos 3 anos, ela tem se dedicado integralmente ao serviço sacerdotal, apacentado, ministrando palestras em diversos contextos sociais, grupos cristãos e nas localidades, realizando trabalho de pregação do evangelho do reino e de desenvolvimento humano, no Brasil e no exterior, para mulheres jovens e adolescentes, e em casas de assistência e dependentes químicos.
é casada, tem uma filha de 15 anos e tanto ela como sua família têm renovado a consagração ao serviço ao Senhor. Atua em áreas de psicologia organizacional e psicologia positiva há quase 20 anos, possui certificação em coaching e mestrando em curso de recursos humanos e coaching ontológico, pós-graduada em gestão de pessoas e coaching ontológico, graduada em gestão de recursos humanos, técnica em administração de empresas e atualmente cursa psicologia no Centro Universitário do DF. E ama o Senhor e cuida dos irmãos, né, Noelle? Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, nesta tarde, nos apresentamos a Ti. Senhor, por mais uma palavra. Senhor, tem nos chamado esse dia como mulheres segundo o Teu coração. Sim, Senhor, por meio dessa palavra, nos ensina, Senhor, realmente ser mulheres segundo o Teu coração. O que Tu tens para nós, Senhor, abra-nos, Senhor, para receber essa palavra. Faça de nós uma boa terra. Que essa palavra realmente venha nos ajudar, nos auxiliar, Senhor. Ser essas tais mulheres que o Senhor chama, que o Senhor conta. Ó Senhor Jesus, nos ensina essa tarde fazer a Tua vontade. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, rogando em nome do Teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa vir hoje revelar o Pai e o Filho para nós. Que por meio da revelação do Espírito, nós possamos alcançar salvação, Senhor, da nossa mente, Senhor, do nosso coração. Senhor, tem misericórdia de mim e das minhas irmãs. Eu não sou capaz de falar a Sua palavra. Minhas irmãs não são capazes de ouvir se não for pelo Teu Espírito. Nós rogamos que nessa tarde não sejamos nós, mas o Teu Espírito em nós, para que se cumpra, Senhor, a Tua vontade soberana e para que nós, com saúde, Senhor, possamos cooperar com o propósito do nosso Senhor Jesus. É o que a igreja te roga em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Eu cresci num lar cristão. Eu tive contato muito cedo com a palavra do Senhor, graças a isso. Principalmente quando eu passava as férias na chácara da minha avó, que era uma missionária presbiteriana, nascida em lar cristão, filha de uma mulher que também nasceu num lar cristão. A mãe da minha bisa tinha nascido num lar cristão, a mãe da bisa e uma geração antes dela. É até onde eu sei. Como toda criança, eu moldei as minhas concepções de mundo pelo que eu observava. E a minha concepção de mulher foi moldada daquilo que eu vi da minha mãe e da minha avó. Eu sempre achei que havia algo diferente naquelas mulheres em relação às outras do nosso convívio. Em especial a minha avó. A minha avó era uma negra, filha, neta de escravo. Apesar dela ter nascido poucos anos depois da abolição da escravidão no Brasil, ela não se anulou, assim, ela não foi licenciada de sentir toda a dor, o repúdio, o preconceito, de ser considerada escória da sociedade. Ela era paupérrima. Ela se casou aos 23 anos, morreu aos 86, foi casada com o mesmo marido durante 64 anos e teve 12 filhos. Minha mãe conta que a família dela era muito pobre e que o ponto alto da rotina familiar era uma vez ao mês comer pescoço e pé de galinha. Ou quando eles achavam um pedacinho de pão besuntado de manteiga de uma sacola de pão dormido que a patroa da minha avó dava para ela. Minha mãe conta que, certa altura da infância dela, o meu avô desenvolveu uma bactéria que corroeu o fígado dele todo. E ele quase morreu. Ele não morreu, mas ele passou 2 anos de cama. 2 anos em cima de uma cama padecendo. E a família comia sangue de boi cozido com fubá. Imagina a pobreza. Salário de uma empregada doméstica dos anos 40 até 70. Imagina que não é nem perto do que hoje se ganha, ainda é pouco, né? E de alguma venda de um produto agrícola que meu avô conseguia fazer, que ele mesmo cultivava e vendia.
Mas mesmo diante de todas essas circunstâncias, nos mais de 30 anos que eu tive contato com ela até que ela morresse, eu jamais vi minha avó praguejar, murmurar, lamentar, com ar de derrota ou discurso de uma mundana. A minha mãe fala a mesma coisa para mim, e o testemunho que eu tenho das pessoas que eram próximas a ela é o mesmo, de que a minha avó se mantinha íntegra, com toda aquela aflição. A mente e a emoção dela eram saudáveis. A minha avó se chamava Esmeralda. Esmeralda é uma gema preciosa, uma pedra de valor comercial. Ela é a variedade verde do berilo. A esmeralda chega a ter o mesmo valor de mercado que o diamante, e às vezes pode até superar. A minha avó nunca, nem de longe, viu luxo. Diferente dessa pedra suntuosa que é a esmeralda, a minha esmeralda nunca soube nem o que era luxo, nem pela televisão, que ela não assistia. Ela não tinha, aos olhos das pessoas comuns e da sociedade, nenhum valor. Mas para nós que convivíamos com ela, para o seu esposo e os seus filhos, o valor dela excedia o das finas joias. O coração do marido dela amava e confiava nela. Ela fez bem para o marido dela todos os dias da sua vida. A aurora ainda estava por raiar e minha avó já estava de pé para falar com o pai dela antes de dar mantimento à casa. Nunca houve falta de ganho, mesmo diante daquela pobreza. As mãos dela eram calejadas do trabalho na roça, do trabalho doméstico e do trabalho proletariado, serviente na casa de terceiros. Hoje, eu estou chegando aos 40 anos e eu posso afirmar para as irmãs que eu já vi muitas mulheres, inclusive aqui no nosso meio, procederem virtuosamente. Mas a esmeralda a toda sobrepuja. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será honrada. E desse testemunho eu tiro algumas lições que eu gostaria de compartilhar com as irmãs hoje. O que fazia dessa esmeralda uma pedra preciosa é porque ela sabia quem era o Criador dela. Mas, acima de tudo, ela se relacionou foi com o Pai. Todos nós temos um Deus, porque Deus é o nome genérico para o autor da vida. Pai é uma relação íntima que requer filiação, requer comprometimento e postura. A outra lição que eu tiro é que essa mulher conhecia o propósito para o qual esse pai deu a vida humana e a vida divina a ela. O terceiro é que ela soube oferecer os membros do corpo dela a Deus para a justiça e não para o pecado. E isso resguardou a mente dela de todas as dores e males. E todas essas lições me levam a crer uma coisa. A emoção dela era sadia e por isso ela pôde cumprir a comissão até o final. Quando a irmã Arlete me convidou para dar essa palestra, ela falou assim para mim: filha, eu acho muito lindo quando ela fala isso, né? Filha, é um jeito carinhoso dela chamar todas nós, né? Nós gostaríamos que você desse uma palestra no dia do evento das irmãs sobre emoções. E eu, dentro do meu espírito, queria soltar fogos de artifício. Tudo que eu quis durante muitos anos foi a oportunidade de falar para um público como esse, de mulheres, sobre a emoção. Porque nós temos usurpadas por Satanás ao longo dos séculos. E hoje eu rogo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha fazer uma obra de restauração. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando eu falei com a irmã, ela me disse assim: fale sobre emoções, nós vamos falar sobre a mulher de acordo com o coração de Deus. Amém, pronto. Nunca mais nos falamos, não teve uma reunião, né? Nada. Um dia desses a irmã Bia me pediu: qual o nome da palestra? Eu falei: Senhor, amém. Porque quando ela falou isso para mim, eu falei: Senhor, eu não sei,
não teve uma reunião, eu não sei o que as irmãs esperam, mas eu sei que o que elas esperam é aquilo que o Espírito quer dar. Quem, né, veio aqui buscando algo, está conectada com o coração do Pai. E o Pai vai liberar. E hoje, quando nós começamos a ouvir esses hinos, eu já choro mesmo nos hinos. Já falo logo, muita gente já sabe, a Letícia não está aqui, senão ela estava rindo, o Diego estava rindo, já estava gritando lá do fundo, falando, começa o hino. A Ellen já olha para ela, que o rímel dela está bem aqui. Ó. Os hinos falam conosco. Quando nós estamos louvando, o Senhor está no meio de nós. E aí, quando começou aquela sequência de hinos, eu falei, poxa, que bom. O que eu vou falar vai só completar. Aí a pastora vem aqui e fala, o que eu vou falar só vai completar, né? Isso é o Espírito. Eu sei que essas irmãs colocaram o joelho no chão e elas oraram e intercederam. Nós intercedemos. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu e meu esposo colocava o joelho no chão, orava e jejuava e pedia ao Senhor que Ele pudesse libertar. E hoje eu vim aqui crendo que a vitória já é certa. Em nome de Jesus. Falar sobre emoções é um assunto muito amplo, irmãs. Para a gente pincelar minimamente, nós precisaríamos de 8 encontros como esse, no básico. Hoje nós vamos levantar o assunto. Mas o Senhor me deu a direção. O que é mais importante é hoje derrubar algumas mentiras que Satanás falou para a gente durante muito tempo. E a primeira delas, eu queria dizer para as irmãs que é raso quando alguém afirma que as mulheres são mais emocionais e os homens são mais racionais. Isso é uma mentira. E nós vamos explicar ponto a ponto, baseados na palavra. Mas nós vamos buscar também recursos científicos, porque a ciência, ao contrário de que muita gente pensa, não está para expor ou desacreditar a Deus. Mas, na verdade, o que as pessoas estão fazendo é só assinando embaixo, dizendo como é que Deus fez as coisas. Quando alguém busca a verdade, sabendo ou não, ele está buscando Deus. E é isso que os cientistas fazem. E nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele é poderoso para ter feito um mecanismo muito superior a isso que a gente tem visto e ouvido falar. Quando eu falo que é uma mentira, a gente acreditar que o homem é mais racional do que emocional, vamos falar do homem primeiro, só um breve parênteses. Isso limita a ação do homem. O Senhor nos fez com uma função. Homem e mulher têm uma função. E a função do homem e da mulher é representar Deus na terra. Quando nós vivemos pelo Espírito, quem é que nós expressamos? Cristo. Mas quando nós exercemos a nossa função de homem e de mulher, nós expressamos a Deus. Homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus os criou. Não é isso que fala em Gênesis 1:27? Que o Senhor nos criou à imagem dele. Porque tanto o homem quanto a mulher têm a função de expressar o ser de Deus. O homem, de um lado, expressando a autoridade de Deus por meio de dar direção. A autoridade não é para oprimir, é para dar direção, é para governar. A mulher tem a função de expressar a Deus por meio da sensibilidade, cuidando de pessoas. O que nos faz mulheres, humanamente falando? É ter nascido com o código genético tal qual nós nascemos, certo? Mas espiritualmente, o que nos faz mulheres? Cumprir a função, o papel que o Senhor nos deu. O nosso papel é cuidar de pessoas. O nosso papel é cuidar, cooperar com o nosso marido, edificar a casa, que é a criação dos filhos, cooperar com a liderança da igreja e cuidar de todos aqueles que vêm à nossa mão. Quando a gente fala que o homem é mais racional do que emocional, ele deixa de expressar, de desenvolver toda a função dele diante do Senhor. Por quê? Para você dar direção, para você governar, você precisa saber tomar decisões, certo? Como é que eu vou saber o caminho que eu vou seguir se eu não sei tomar uma decisão? E as últimas pesquisas neurocientíficas revelam que a emoção é parte indissociável do processo da tomada de decisão.
Uma pessoa que quer tomar decisão, que quer saber o caminho que deve seguir, ela precisa associar a emoção à razão. Porque a pura racionalidade, a frieza, na verdade, impede que a gente que o homem atribua valores àquela decisão e perturba o processo da tomada de decisão. Quantos homens, para além disso, que ficam sem saber, homens, às vezes, não sabem o que fazer. Eu estou falando alguma mentira? Não sabe para onde ir. E não estou falando aqui diminuindo os homens. Lembrem-se, aqui a gente não está fazendo nenhum discurso feminista, nenhum discurso revolucionário. Nós estamos falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre processos, funções que o Senhor nos entregou. Então, muitas vezes, eu vejo no meu exemplo, esposo, pai, irmãos, amigos, né, que muitas vezes eles ficam tanto quanto perdidos, porque ao homem foi negada a liberdade de se expressar emocionalmente. É feio chorar. Homem não chora, homem não lamenta, homem não tem coisinhas. Primeiro que emoção não é coisinha, isso é frescura. Isso é outra palestra que também não cabe aqui. Isso faz parte do amor romântico que não existe. Mas eu não vou falar mais do que isso, que as irmãs já ficam, uau! Amor romântico não existe? A Bíblia não fala de amor romântico, a Bíblia fala de 4 tipos de amor. Mas isso é outra palestra, como eu falei. Os homens não querem se expressar. E aí, as doenças, para além de eles não saberem tomar decisão, eles não conseguem desenvolver bem a sua função, que também é de cuidar pessoas, mas dando direção, porque estão adoecidos. Isso aqui está preso, está machucando e está adoecendo. A mulher, de outro lado, quando ela se acredita mais emocional do que racional, ela vai se tornando cada vez mais instintiva e mais irreflexiva, porque ela limita todos os processos cognitivos dela. E aí, sabe o que acontece? Nós não somos úteis plenamente para o Senhor, ou temos sido plenamente úteis. Nós temos acreditado numa mentira e a gente se comporta muitas vezes de acordo com essa mentira, porque o nosso cérebro, ele não entende realidade de ficção. Então, aquilo que jogam para nós, se a gente se apegar àquilo, a gente vai agir daquela forma. E aí as mulheres começam a ser taxadas de desequilibradas, desestruturadas, descontroladas, outras des aí também. Eu até tinha feito uma relação de des, tem várias, desequilibradas e tudo mais. Só que o Senhor nos fez para que nós fôssemos intrépidas, resolutas, diligentes, disciplinadas, perspicazes. Tudo isso e muito mais. Mas nós estamos realmente, irmãs, limitadas em muitos pontos. De acordo com a neurociência, nós, mulheres, aqui no nosso cérebro, muitas já sabem, nós temos 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é dito hemisfério científico. Ele é mais analítico, ele é voltado para cálculos. O hemisfério direito é dito artístico. Ele é mais sensível, mais sintético. Então, geralmente as pessoas dizem que a mulher ela tem um lado direito mais desenvolvido e o homem o lado esquerdo. Isso é mentira. O lado esquerdo do cérebro da mulher é mais desenvolvido, ou seja, as suas capacidades cognitivas são as mesmas que o do irmão. Aquele irmão que está pegando o irmãozinho ali na bateria. O Senhor não nos fez diferentes na forma como nós processamos. Eu penso, eu sinto, eu faço. Não é assim? Não nos fez diferente nisso. Mas então a pergunta é, se eu não sou mais emotiva, por que eu choro mais? Por que eu penso mais? Por que eu dou conta de tudo? Por que eu fico louca quicando de um lado para o outro? Aí que vem a grande questão. Nós somos mais sensíveis. Não é isso que a gente tem que representar diante de Deus? A expressão de Deus é sensibilidade. Nós somos sensíveis e sensibilidade tem a ver com percepção. Olha que fantástico. E aí vem mais. Percepção, depois você pode colocar para a gente, Natália, dos sentidos. Percepção tem a ver com os 5 sentidos. Na verdade, nós temos mais do que 5 sentidos, mas para meios de entendimento, percepção tem a ver com os 5 sentidos. Ou seja, tato, visão, gustação, olfação e audição.
Se a mulher é mais sensível, ela logo é mais perceptiva. Isso quer dizer que ela capta mais informações do ambiente. Veja, as coisas não se processam só na esfera da mágica, da espiritualidade, como a gente aprendeu na nossa cultura cristã. As coisas têm um processo, o Senhor tem processo. O Senhor é uma mente brilhante, Ele não é dono de uma varinha de condão. O Senhor nos fez com um corpo, com uma alma e com um espírito, certo? Então, para que as coisas cheguem até a nossa mente, é preciso que antes tenha havido um processo no nosso corpo para que essas informações entrassem. Não é assim? Eu estou vendo a Fatinha sentada lá atrás e eu estou usando agora a minha visão. Na hora que eu vejo Fatinha, minha visão capta a informação, logo essa percepção é processada no cérebro e vem um pensamento. Esse pensamento pode ou não desencadear uma emoção. Via de regra, ele desencadeia. E a emoção vai desencadear uma vontade que ela é expressa pelo comportamento. Não é porque uma possessão maligna me tomou e eu fiz aquilo. Na verdade, a nossa alma está bem sobrecarregada. E aí, nós nos comportamos como nos comportamos. A mulher tem um cérebro 10% menor do que o do homem. Mas não fiquem tristes, porque as nossas conexões nervosas são maiores. E aí, essas conexões de células nervosas, que são as responsáveis por levar as informações do ambiente para o cérebro, que fazem com que a nossa percepção seja múltipla em relação ao dos homens. Logo, se eu capto um maior estímulo do ambiente, eu não vou pensar mais? Vou. Eu vou sentir mais? Sim. E eu vou ter mais comportamentos? Com certeza. No nosso cérebro, aqui nesse mesmo hemisfério, existe uma parte que se chama corpo caloso. Ele é como se fosse um osso. Eu estou falando de um modo assim, vulgar, cientificamente falando, e grosso modo, para que o entendimento não é esse. A gente quer chegar no entendimento espiritual, né? Então, o corpo caloso da mulher, ele é mais grosso. Isso quer dizer o quê? Que ela se comunica entre os dois hemisférios muito mais do que os homens. A comunicação entre o hemisfério direito, que é criatividade, e o hemisfério esquerdo, porque o cérebro é visto daqui, né? Por isso que eu estou falando direito. A comunicação é muito mais ativa. Por isso que a mulher consegue passar a roupa, ouvir a mensagem, ouvir o toque do celular, ainda ficar de ouvido no que está acontecendo lá atrás, multitarefa. Só que é aí que vem o problema, irmãs. É nesse momento que a gente pode